Bom, Daniel, ele tinha muitas qualidades. Ele era fiel, ele era honesto, ele era justo e, pasmem, mesmo sendo político, que é uma raridade hoje você encontrar um político honesto. Tem lá suas exceções. Daniel, ele era político e era honesto. Ele era justo e temente a Deus, e ele seguia as orientações do seu governo, do seu rei. Então, os perseguidores de Daniel não achavam dentro do âmbito político algo que o acusasse. Procuravam Daniel com dinheiro na cueca, não achavam. Procuravam o Daniel com rachadinhas. Estou fazendo um paralelo com as coisas do Brasil, né? Procurava o Daniel com rachadinha, não achava. Procurava Daniel com as falcatruas que a gente vê há décadas no Brasil, e não achavam. Então pensaram o seguinte: como fazer para condenar um homem honesto? E aí? Como fazer para condenar um homem justo? Foi aí que disseram: só podemos pegá-lo na lei do seu Deus, porque esse Daniel, ele é muito mais fiel a Deus do que ao rei. Então, se o rei fizer um decreto que não se pode orar a nenhum Deus ou fazer qualquer petição a qualquer homem a não ser o próprio rei, Daniel vai quebrar o decreto, porque ele anda dizendo por aí que mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Vamos ler esta história? Daniel 6, aí eu vou ler até o versículo 10. Acompanhe comigo, por favor. Já acharam? Eu vou esperar você achar. Deixa na tela aí até o pessoal achar. Quem está à distância não está vendo mesmo? Quer? O povo velho curioso. Daniel 6, vou ler a partir do versículo 1. Escutem. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes. Quando você vê príncipe na Bíblia, é governador, uma espécie de governador. Põe na linguagem de hoje aí, o Cauã. A fim de que tudo corresse bem e não houvesse prejuízo, o rei nomeou 3 ministros para governar sobre estes 120, para controlarem os 120 governadores. Um desses ministros era o Daniel. Então, o que o rei Dário faz? Ele precisa de ajuda para governar todo o seu reino. Então ele levanta 120 governadores e 3 líderes para liderarem os 120. Volta para a revista corrigida. Então, está na revista corrigida aí? Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava em constituí-lo sobre o todo o reino. Então deixa eu explicar para você como que o rei Dário estava pensando. 120 prefeitos para governarem as províncias, destes 120, 3 para governar, fazer auditoria em cima dos 120, e um acima de todos, um que fosse um geral, para que os 120 batessem continência para aqueles 3, e os 3
batesse incontinência para este um. E o rei estava pensando em quem? No Daniel. No Daniel. Então, os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma. O cara não era corrupto, caramba. Eu vou interromper o vídeo apenas um instante e vou pedir encarecidamente a você, porque para você não custa nada, mas para o canal vai ajudar muito, para que você curta esse vídeo, comente e compartilhe e também se inscreva. Vamos lá, não custa nada, mas para o canal vai ajudar bastante. E aí o YouTube vai entender que esse assunto é um assunto relevante e vai indicar para mais pessoas. Muito obrigado. Vamos voltar para o vídeo. Porque era fiel, e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então, estes homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então, estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: o que é que eles estão fazendo aqui? Eles estão mexendo com a vaidade do rei. Ó rei, vive eternamente. Está mexendo com a vaidade aqui, está vendo? Ó rei, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, todos menos um. Menos quem? Mas eles não estão falando que Daniel não concordou. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, por um espaço de 30 dias, fizeram uma petição, ou a qualquer Deus, ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Caramba, isso encheu o coração do rei. Caramba, durante 30 dias, ninguém pode fazer uma oração a ninguém, nenhum homem, ninguém pode se dirigir a nenhuma outra pessoa ou divindade, a não ser a mim. Estou podendo mesmo. O ser humano é vaidoso, né? Mexeu com a vaidade do rei Dário. E o rei Dário, sem perceber que fazia parte de uma trama macabra, ele foi lá e pegou o seu anel e carimbou, assinou, segundo a lei dos medos e persas, uma lei inquebrável. Inquebrável. Ou seja, se o rei assinou, se virou decreto, edito real, não tem esse negócio de ser meu amigo, não tem esse negócio de ser, usando a linguagem política, do meu partido. Se é do meu partido ou não, eu como rei assinei, gostando ou não, se é da minha família ou não, é edito real, é lei, e quem quebrar vai pagar as punições. E qual era a punição? A morte. E morte na cova dos leões. O rei era amigo do Daniel, mas não sabia que era uma cilada. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito, está valendo. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do seu Deus, como também antes
costumava fazer. Observem, não é porque Daniel estava agora atravessando uma luta que ele entrou no quarto de guerra. Ele entrava no quarto de guerra diariamente, 3 vezes ao dia, primeiro com o objetivo de adorar ao Senhor e depois com o objetivo de vencer as suas lutas. E agora a luta só aumentou. Pastor, o senhor está me assustando. Quer dizer que se eu entro no quarto de guerra, a luta pode aumentar e muito. Mas não se preocupe, porque se você estiver no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Todo-Poderoso, ainda que um exército se levante contra você, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E quanto maior a tempestade, quanto maior a luta, maior também será a sua bênção. Vamos aplaudir mais, minha gente.